Meu Deus, não fazem isso. Uma pessoa. Você não pode passar a maré, sai daí, está estragado o plano do sol. Pode sair. Faça um favor, senhor. Sua Excelência, Presidente do Bloco Democrático, Dr. Filomeno Vieira Lopes, digníssimos membros da direção do partido aqui presentes, digníssima Presidente e Vice-Presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, excelentíssima Secretária Provincial do Partido no Mochico, mais velhos, históricos que nos brindam com a vossa presença hoje nesta sala, aos digníssimos membros da sociedade civil, líderes comunitários, militantes e cidadãos do Mochico, aqui presentes, representantes dos partidos políticos e das igrejas que aqui se encontram. Deixei para o fim, mas é vosso o palco, muito ilustres deputados, membros do grupo parlamentar da UNITA, angolanas e angolanos. Muito boa tarde a todos. Nós reunimos-nos hoje no Luena, província do Mochico, terra que viu nascer a UNITA, para abrir estas jornadas parlamentares num importante momento da nossa vida nacional. Aqui, onde se plantaram sementes de luta e de esperança, mas também sementes de paz, neste solo que há 60 anos testemunhou o nascimento de um projeto político transformado em voz para milhões de angolanos, reafirmamos o compromisso transformado orientado para o bem de todos os angolanos. Buscamos resultados para o soberano povo angolano: liberdade, dignidade, prosperidade e justiça social. Caros deputados, compatriotas, dirijo agora uma saudação muito especial ao grupo parlamentar, à sua direção e a todos os deputados pela decisão de realizarem estas 13ª jornadas parlamentares no Mochico e de as terem calendarizado exatamente na semana em que a UNITA comemora 60 anos da sua fundação. Muito obrigado. Saúdo também o lema destas jornadas: Grupo Parlamentar da UNITA, pela inclusão e justiça na distribuição da riqueza. Perfeitamente adaptado aos desafios desta região, da nossa Angola. Território pleno de recursos e riquezas naturais, mas vivendo a pobreza, também a extrema pobreza, as consequências do distanciamento geográfico aos centros logísticos, muita exclusão e persistentes violações dos direitos humanos, um coquetel explosivo a apelar das instituições programas urgentes de inclusão, de empregabilidade, de empoderamento da mulher e das famílias, de incentivos múltiplos aos jovens, de apoio à classe empresarial, que deve ser a alavanca para o desenvolvimento, e não o Estado Central. O grupo parlamentar esteve a trabalhar nos municípios e nas comunidades locais. Auscultou e está certamente em condições de tomar iniciativas que se conjuguem à melhoria dos difíceis cenários acima indicados. Foi aqui onde tudo começou. Foi aqui nas vastas chanas do leste, da província do Mochico, que os nossos bravos heróis se levantaram pela liberdade de Angola. Foi aqui, entre os povos Lunda Tchokwe, Luval, Bunda, Ganguela e Luchaze, que começou uma caminhada histórica rumo à libertação nacional. Não foi apenas um ato político,
Foi um ato de coragem coletiva, um gesto de afirmação de povos que decidiram não aceitar a humilhação da dominação, nem a resignação perante a injustiça. Deste chão partiram homens e mulheres que levaram a chama da liberdade para todo o território angolano, carregando consigo a convicção de um país verdadeiramente livre. Só pode existir quando todos os seus filhos têm dignidade, quando todos têm voz e todos têm oportunidades. Outros movimentos também passaram por esta terra rica em história, rica em recursos naturais e, sobretudo, rica em recursos humanos. No entanto, é também aqui, paradoxalmente, que encontramos alguns dos mais profundos problemas sociais do nosso país. É neste contraste entre riqueza natural e pobreza humana que se revela uma das maiores contradições do modelo de governação de Angola e o modelo que Angola tem vivido nas últimas décadas. Nós entendemos que um país só se constrói verdadeiramente quando a riqueza nacional é partilhada de forma justa e quando nenhum território é condenado ao abandono. Muitas vezes ouvimos dizer que esta é a terra da paz. Mas a verdade que encontramos nas aldeias, nas comunas e nos municípios desta província é que esta terra quase não beneficia dos dividendos da paz. A paz não pode ser apenas a ausência de conflito ou o silêncio das armas. A paz verdadeira exige dignidade, desenvolvimento, infraestruturas, educação, saúde e oportunidades para todos. A paz só existe plenamente quando o cidadão comum sente que a sua vida melhora e que o futuro dos seus filhos será melhor do que o seu presente. Infelizmente, a realidade social no Mochico mostra-nos um quadro bem diferente. Em muitos municípios, chegar a uma escola ou a um hospital é uma verdadeira jornada de sofrimento, principalmente para as crianças. O Mochico enfrenta também problemas ambientais graves, que agravam ainda mais a vulnerabilidade das populações. A seca, a desflorestação, as queimadas descontroladas e a exploração indiscriminada da madeira continuam a degradar o solo, a reduzir a fertilidade das terras e a comprometer a agricultura de subsistência que sustenta milhares de famílias. Estes fenómenos contribuem para alterações climáticas locais e colocam em risco a segurança alimentar das comunidades rurais. Quando a terra deixa de produzir, a fome instala-se silenciosamente nas casas das famílias camponesas. Essas situações são conhecidas pelas autoridades, mas as respostas continuam claramente insuficientes diante da gravidade deste grande problema. Outro fator que agrava o sofrimento das famílias é o aumento constante do preço da cesta básica. O custo de vida cresce de forma acelerada, enquanto os rendimentos das famílias permanecem extremamente baixos. O resultado é a redução dramática do poder de compra das populações mais pobres. Qualquer política económica séria e responsável deve avaliar, antes de tudo, o impacto que terá sobre os setores mais vulneráveis da sociedade. Quando as políticas públicas ignoram esta realidade, acabam por aprofundar muito mais as desigualdades sociais. Estamos convencidos que o grupo parlamentar constatou todas estas realidades e vai certamente partilhar propostas com as instituições responsáveis pela governação do nosso país. Constatamos um modelo de governação que transforma o sofrimento do povo numa estratégia política. Um governo que deixa o povo sofrer durante anos para trabalhar apenas em tempo eleitoral. Demonstra falta de planificação, falta de sensibilidade social e ausência de compromisso patriótico. As assimetrias são visíveis ao olho nu. Existem poucos que têm tudo e muitos que não têm nada. Esta desigualdade é agravada por práticas de discriminação política que penalizam cidadãos apenas por pensarem de forma diferente. Em qualquer sociedade democrática, a pluralidade de ideias é sempre um motor de progresso. Mas em Angola, enquanto não consolidarmos um verdadeiro regime democrático,
Continuaremos a assistir a estas injustiças que penalizam quem pensa diferente. A nossa luta é clara e não deixa margem para ambiguidades. É uma luta pela alternância política, é uma luta pela reforma profunda do Estado, é uma luta pela institucionalização das autarquias locais em todos os municípios do país e em simultâneo. Recentemente, apresentamos ao país a proposta de um pacto nacional político, um pacto de estabilidade. Podemos chamar-lhe pacto de nação, pacto de estabilidade, pacto de transição democrática. O nome não é o mais importante. O essencial é criar um compromisso nacional capaz de reduzir os medos que hoje dominam a política angolana e abrir caminho para uma nova etapa de confiança e reconciliação genuínas. Na África do Sul, após o fim do apartheid, foi necessário um acordo político amplo que permitisse a transição pacífica para a democracia. O Government of National Unity e os entendimentos entre forças políticas e sociais criaram condições para eleições verdadeiramente livres em 1994 e para a construção de instituições inclusivas. O pacto não eliminou divergências, mas estabeleceu regras de convivência que asseguraram paz e credibilidade. Em Espanha, após a ditadura franquista, o chamado Pacto de Moncloa, 1977, reuniu partidos, sindicatos, empresários em torno de medidas económicas e políticas que estabilizaram o país. Esse pacto permitiu controlar a inflação, modernizar a economia, abrir caminho para uma democracia que está consolidada. Foi um exemplo de como forças políticas divergentes podem convergir em torno de objetivos comuns quando querem. Na América Latina, países como Chile e a Colômbia recorreram a pactos de governabilidade em momentos críticos. No Chile, após a transição democrática, acordos entre partidos garantiram estabilidade institucional e reformas económicas graduais. Na Colômbia, pactos políticos ajudaram a superar crises institucionais e a assegurar que a alternância do poder ocorresse sem rupturas violentas. Estes exemplos mostram que pactos de estabilidade são momentos que permitem que as sociedades diversas encontrem pontos comuns para avançarem juntas. É essa maturidade que Angola precisa de demonstrar agora. Em suma, caros deputados e companheiros, vocês poderão também fazer a vossa parte, mostrando que o Pacto de Estabilidade Democrática que a UNITA propõe deve ser visto como parte desta tradição de responsabilidade e visão do futuro. Todos os angolanos terão a oportunidade de viver com dignidade. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,